Na minha opinião, você é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Seus números, gols e assistências no Paranense e no Brasileirão comprovam sua qualidade técnica. Se a diretoria do Curitiba tivesse mantido Everton Ribeiro, Emerson e Rafinha no atual elenco, você acredita que o Coxa poderia ter um time em condições de brigar pelo título brasileiro desta temporada? Obrigado, por achar isso do meu futebol. O ano passado, quando acabou a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Felipe Ximenes me chamou para uma conversa no Couto Pereira. E o único pedido que eu fiz para ele naquele momento é que mantivesse 3 jogadores no time, Júnior Urso, o Robinho e o Everton Ribeiro. O Ximenes naquela manhã me explicou algumas situações relacionadas a esses jogadores e disse que a dificuldade de se manter o Everton Ribeiro era muito grande. Primeiro porque existia uma proposta do próprio Cruzeiro, que acabou acontecendo depois. E segundo, que é uma força maior, que é o desejo do jogador. O Everton naquele momento desejava sair. Essa foi a minha única participação em termos de falar de jogadores, em termos de falar de time nesse 1 ano que eu tô aqui no Curitiba. É claro que você ter bons jogadores, você ter um elenco competitivo é sempre melhor. Agora, em relação ao Rafinha e em relação ao Emerson, a gente tem que analisar sempre da maneira individual. Nós temos que perguntar para o Emerson se ele queria sair, nós temos que perguntar para o Rafa se ele queria sair e também saber da diretoria se existia uma possibilidade de ficar. Seria leviano da minha parte ficar olhando essas situações sem saber os detalhes das negociações, Então, ao meu modo de ver, quando existe uma negociação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para o atleta se ele tem desejo de ficar. A partir do momento que ele quer sair, as dificuldades de negociações aumentam, mas é óbvio que você ter bons jogadores no seu time, como era o caso do Rafinha, como é o caso do Emerson, como era o caso do próprio Everton Ribeiro que saiu, realmente aumenta as suas chances de ter um time competitivo. Como você avalia o planejamento do futebol do Curitiba para este ano, com o elenco montado por Felipe Ximenes, ex-superintendente de futebol do clube? Na minha análise, os números que você teve no Paranense e no Brasileirão comprovam a enorme dependência que o time curitibano tem de você. E se você tivesse sofrido uma contusão muito séria, como a que tirou do time Jackson, Keirson e Sérgio Manuel, como você acha que o elenco se sairia sem você? Não faltaram outros craques no time para que a meta diretiva da temporada, destacada em 15 de janeiro deste ano, pelo vice-presidente de futebol, Paulo Tomás Aquinos, a da conquista de um título nacional, se tornar realidade e não apenas uma meta diretiva? Não, a realidade é que não se monta um time para ser campeão nacional. Essa é uma realidade bem clara. A realidade é que se montou um grupo desequilibrado. No meio do caminho perdeu-se alguns jogadores. Isso é óbvio, a gente vê pela situação hoje que nós nos encontramos. Então realmente a montagem do grupo foi feita de uma maneira desequilibrada e fez falta aí ao longo do Campeonato Brasileiro. Em recente entrevista ao site Opinião Coxa, você respondeu ao blogueiro Marcos Popini desmentindo uma matéria que saiu no jornal curitibano, no sábado retrasado, dando conta que você estaria indo para um time paulista no ano que vem. Você confirmou que pretende cumprir seu contrato com o Curitiba. O contrato finda em dezembro de 2014. E depois de acabar seu vínculo contratual, já tem algo em mente? Na verdade eu tenho várias coisas em mente, mas definida eu não tenho nada ainda. A minha pretensão é seguir jogando meu futebol em 14, poder ajudar o Curitiba dentro do campo, dentro das minhas possibilidades. E não decidi ainda se eu paro de jogar ou se eu sigo depois. Mas na minha cabeça existem várias opções que no momento exato eu vou tomar a definição, até mesmo para poder seguir minha vida pós-futebol. Já passou pela sua cabeça, depois de encerrar sua carreira de atleta profissional, se você aceitaria um convite para fazer parte de uma chapa numa eleição do Curitiba, como vice-presidente, ou até mesmo em se candidatar à presidência do clube? Ou então uma função administrativa dentro do Verdão, como foi divulgado em 2012, que o projeto diretivo para sua contratação envolveria um contrato de 2 anos como atleta profissional e outros 2 anos como gerente de futebol? Não. O meu contrato é um contrato bem simples. Foi discutido
de uma maneira bem tranquila. O Felipe Ximenes na época e o Dr. Wilson, o presidente, foram à minha casa, nós tomamos café da manhã e o contrato já estava batido. A minha única discussão com o clube era na questão da maneira com que o clube iria pagar. Em futebol, todo mundo sabe, existem duas formas de você receber, né? O contrato de imagem e o contrato normal de CLT. A única exigência que eu fiz é que eu não recebesse nada na imagem, que eu recebesse todo o meu contrato dentro da CLT, como regula aí como tem o regulamento dos jogadores de futebol, né, recebendo na carteira de trabalho. Essa foi a minha única exigência. Eu não discuti valores, não discuti outras situações e nada pós 2014. Isso não existe, isso é uma mera especulação. Meu contrato com o Curitiba acaba em dezembro de 2014 e o meu vínculo acaba. Não tem situação nenhuma já pré-agendada ou pré-acertada para que eu siga no Curitiba ou como gerente ou em outra função. Relacionado à parte política do clube, em momento algum eu parei para isso. Em vários momentos eu brinquei que um dia eu seria presidente do clube, mas isso tudo em tom de brincadeira, porque eu não me sinto em condições de ser presidente de um clube como Curitiba. Eu não tenho qualificação nenhuma para isso. De parte administrativa eu entendo muito pouco. Imagino, quando converso com o presidente Wilson, quando conversava com outros dirigentes, as dificuldades que existem para se tocar um clube de futebol, onde envolve muitas coisas. Então, realmente, relacionado à parte política do clube, nunca passou pela minha cabeça. Você teria comentado à imprensa da enorme dependência que o futebol brasileiro tem do contrato com a Rede Globo de televisão, e que por isso a emissora pode definir a escala de jogo de transmissões com base em critérios que estabelecem horários muito complicados para os torcedores em aos jogos, como nas partidas às 22 horas. Concordo com a sua argumentação, mas pergunto, como mudar isto se os próprios dirigentes do clube assinam contratos com a emissora e vocês, atletas profissionais, assinam contratos de prestação de serviço com os mesmos dirigentes? E no caso do Curitiba, por exemplo, que entre 2011 e 2012, seus dirigentes teriam feito adiantamentos de receitas na ordem de cerca de 28 milhões e meio de reais desse contrato com a TV até 2018. Partindo da premissa que esta situação sendo verdadeira, como um clube como o Curitiba poderia sair dessa relação de grande dependência com a emissora de TV? Adiantamentos assim não acabariam por aumentar ainda mais a força da TV perante os times de futebol e, consequentemente, ampliando o problema do calendário, do desgaste dos jogadores e da insatisfação dos torcedores, cada vez mais ausentes dos estádios. Isso sim, é óbvio. Na última semana nós tivemos, eu tive na CBF com o presidente Wilson, com outros presidentes de clubes, outros jogadores, vários membros de sindicato e algumas pessoas ligadas também à TV Globo. E o chefe da Globo, que determina essas situações de futebol, deu várias explicações. E ali ficou bem claro que existe uma parceria muito forte entre a CBF e a TV Globo, que é a detentora dos direitos. E essa situação de adiantamento de dinheiro por parte do Curitiba não é um privilégio do nosso Curitiba. É um acontecimento que, infelizmente, acontece com vários clubes. Os clubes brasileiros hoje têm problemas fiscais grandes, têm dívidas enormes, tanto que tem um movimento aí da Associação dos Clubes, que é presidida pelo Dr. Wilson, para que a presidente Dilma possa, de alguma forma, ajudar esses clubes a diminuir esse rombo grande, né, na parte financeira. Estão tentando acertar, eu não sei os detalhes, mas o presidente Wilson está presidindo essa associação de clubes para tentar acertar essas dívidas fiscais que todos os clubes brasileiros possuem, o que dificulta, né, essa situação da parte financeira de todos os clubes brasileiros. E os clubes, se é o caso do Curitiba, está tentando buscar receitas de uma outra forma. Eu acho que o principal fator, por um futuro bem próximo, seja o sócio-torcedor. O que no Curitiba existe esse plano, mas é um plano muito discutido ainda, né? Alguns gostam, outros não gostam. Existe muita discussão em cima, mas eu acho que é um caminho para que
exista uma renda um pouco maior, um pouco diferente, e se chegue aí uma situação em algum dia em que a dependência da televisão diminua. Diminuir os salários dos jogadores, partindo de um acordo com os próprios jogadores, num entendimento comum, não seria uma forma de diminuir a dependência do futebol brasileiro do contrato de televisionamento com a Rede Globo? Menores salários, menores despesas dos clubes. Com menos despesa, maior liberdade teriam os dirigentes para administrar as receitas. Não é um círculo vicioso o de salários altos para atletas, dependência da receita da TV e descumprimento de contratos, com os atletas recebendo atrasado ou não recebendo? Com certeza é, isso é inegável. Agora existe uma lei que proíbe que você reduza o teu salário, né? Então já é um complicador para que os clubes possam chegar num consenso. Isso teria que passar pelo governo para refazer essa lei, para que pudesse existir essa situação de essa redução salarial dos atletas em qualquer condição, ou numa condição de renovação, ou até mesmo num contrato em vigência, das duas partes sentarem e poder chegar numa redução salarial que fosse interessante para o clube e também para o atleta. Isso é contra a lei não permite. Uma das discussões existentes nessa reunião da CBF é essa questão do fair play financeiro de todos os clubes, para que existisse entrasse num acordo das dívidas fiscais que os clubes possuem e assim, colocando um marco zero nessa situação, e aí os clubes começando desse marco zero não ter mais esses atrasos, né? O que eu acho um grande complicador do futebol brasileiro é que as pessoas fazem contratos altos sabendo que não podem pagar. E aí vira um círculo vicioso grande, porque o jogador não recebe no período em que ele está atuando. Quando o contrato dele vence, ele tem muito vencimento da sua parte contratual e vai ter que ir para a justiça para receber. E, então, com certeza, é um círculo vicioso grande, e que, como isso já existe há muito tempo, para refazer isso também acredito que vai levar um certo tempo. Numa entrevista a uma revista especializada em futebol de abrangência nacional, você teria comentado algo como: o que importa para um jogador de futebol é o que ele faz em campo e não fora dele. E teria dito, inclusive, que não interessaria a você se ele batesse numa mulher. Esta citação sobre a violência contra a mulher foi algo literal ou uma figura de linguagem, uma hipérbole que você utilizou para reforçar a linha de pensamento relacionado ao fato do que interessa é o desempenho profissional do atleta em campo e não o extracampo dele? Pergunto isto porque a sociedade brasileira tem alguns segmentos machistas e sexistas. Cerca de 30% do quadro social do Curitiba é composto por mulheres, e Curitiba é a capital brasileira que, proporcionalmente à sua população, tem o maior quadro de violência contra mulheres. Uma declaração pode acabar, mesmo sem ter sido esse o interesse, criando uma situação negativa contra as mulheres. Não, com certeza, 100% figura de linguagem. Se você pegar o contexto da minha resposta, quem lê a revista Placar vai entender isso perfeitamente como figura de linguagem. Até mesmo porque eu fui criado pela minha mãe por 5 tias e minha avó. São 7 mulheres, né? Dentro da minha casa tem minha esposa e mais 2 filhas. E eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Seja ela de mulher para mulher, seja ela de homem para homem. E ficando muito pior ainda, de homem para mulher. Eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que mereça todos os tipos de discussões para que você resolva qualquer tipo de problema. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência. A pergunta do repórter da Placar era relacionada à homofobia. Como nós jogadores, como os torcedores que gostam do seu clube, receberiam um jogador que um dia se assumisse homossexual dentro do futebol. E a minha resposta foi uma resposta bem clara, que é o que eu acho que é o que se carrega em futebol, né? Que é a paixão do torcedor pelo seu clube. Que se o jogador se assume gay e dentro do campo ele está resolvendo o problema, vai ser muito tranquilo. Agora, se ele se assume gay e dentro do campo as coisas não estão sendo bem feitas, aquele jogador não está tendo um bom desempenho, carregado da paixão da cobrança, com certeza num estádio onde você não tem o controle, vem acarretado o preconceito. E isso não só em cima do homossexual, posso citar outros exemplos. Se um jogador de futebol bebe
é encontrado na noite numa fase boa tomando a cerveja dele. Eu já vi várias vezes o torcedor senta junto, toma cerveja com o cara, conversa de vários assuntos, fala sobre futebol, fala sobre o que quiser falar naquele momento. E o mesmo ao contrário, se você pega num momento ruim da sua equipe, que aquele jogador não está bem, ele pode estar tomando uma cerveja e vai ser taxado como bêbado, vai ser taxado como jogador boêmio, porque é a carga do futebol, é a carga da paixão, é a carga do momento ruim do time. Então foi nesse sentido que eu disse que para mim pouco importa se o jogador é homossexual, se o jogador bebe muito, se o jogador está batendo na mulher dele em casa. O meu problema com o meu companheiro ou com um jogador que joga no meu time é aquilo que ele está fazendo dentro do campo, naquilo que ele foi contratado para aquilo, se o desenvolvimento do jogo dele está sendo bom ou não. Agora, voltando a essa coisa da violência sobre a mulher, eu sou totalmente contra, e isso é muito pior de um homem contra a mulher, mas eu sou contra qualquer outro tipo de violência. Você teria comentado a um jornal curitibano que o time Coxa não era mentalmente forte. Pouco mais de 5 meses depois, teria falado a uma revista nacional que, no seu entendimento, o Alviverde era um clube de médio para pequeno. Eu discordo da sua opinião a respeito, mas discordo. Você não acha que uma declaração assim vai na contramão de criar um ambiente mentalmente forte? Isso não quer dizer que você deveria dizer que o Curitiba é um time maior do que você avalia que ele é, e sim que poderia deixar de ter dito o que foi dito, e assim ser um participante de um ambiente de fortalecimento institucional. É previsível que tal fortalecimento dependerá de ações conjuntas dos dirigentes, jogadores e torcedores, mas também evitar o uso de palavras que possam, entre aspas, diminuir a visão romântica do torcedor médio que ele tem do seu time. Não seria uma forma de minimizar um cenário, entre aspas, não forte mentalmente, desmobilizando-o ainda mais? Claro que queremos a verdade sempre, mas não acha que um tema como este, tratado publicamente, tem uma dimensão muito diferente de uma conversa interna, com dirigentes, conselheiros, líderes de torcida e jogadores? E aí, num cenário interno, se pensar em planejar soluções para crescer no cenário nacional? Todos queremos o melhor para o Curitiba, mas o torcedor médio, aquele romântico, que não acompanha o dia a dia dos bastidores do mundo da bola, não sente uma dor enorme ao ler do maior craque do time sobre o tamanho que ele vê o clube? Não, pode até sentir. Até acho que realmente tem um sentido. Eu acredito que o contraponto em qualquer discussão ela é super saudável. Até quando diz que respeita a minha opinião, é só o que eu quero. Eu não quero que concordem comigo. Eu só quero que respeitem a minha opinião, como eu respeito a opinião de todos. O que eu digo do Curitiba é o seguinte: quando eu coloco como clube médio, se o Curitiba entra na disputa com um jogador que está aí no mercado, que seja um jogador que tenha mercado, que tenha 4 ou 5 times para ir, dificilmente ele opta pelo Curitiba. Ele vai optar por um outro time. Isso coloca o Curitiba num degrau abaixo. Quando você vai discutir a cota televisiva, o Curitiba está num degrau abaixo. Quando você começa a colocar o Curitiba em escalas de títulos com os grandes campeões do futebol brasileiro, o Curitiba está num degrau abaixo. Eu não vejo isso como estar depreciando o clube. Muito pelo contrário. É um clube, na minha opinião, médio, mas com potencial de crescimento. Agora é um potencial congelado. É um potencial mal usado. E o grande exemplo disso são os jogos de Cruzeiro e Grêmio. Existiu uma mobilização aí por parte, sei lá, de 20, 30 pessoas e criou-se um ambiente, uma atmosfera de grandes jogos no Couto Pereira. E ao contrário não, nós vemos, eu posso dar o exemplo do jogo do Itagüí. Eu me lembro bem que o Marquinhos Santos, na época treinador, tratou o jogo da Sul-Americana com o Itagüí como o jogo principal do Curitiba a nível internacional, já que era a segunda fase da Sul-Americana, situação que o Curitiba até aquele momento não tinha passado ainda. E o que nós vimos no jogo foi um ambiente hostil, um ambiente complicado. É claro que o reflexo que está no campo também passa para a arquibancada. E nesse tipo de situação é que eu coloco. Se é um jogo onde o treinador está tratando como o jogo principal da história, por se tratar de um jogo onde o time não tinha chegado ainda naquela fase,
Era uma fase de todo mundo, mesmo numa situação ruim dentro do campo, de estar todo mundo junto. E a coisa não foi dessa forma. Quando eu citei a situação de que nós éramos, ou nós somos, um time mentalmente fraco, eu não digo time de futebol, eu digo o clube como um todo. E isso é a história do clube, é o histórico que nós temos. Nós fomos um clube forte a nível estadual na década de 70, nos mantivemos na década de 80, acabamos sendo campeões brasileiros, e aí fizemos um ano de 89 com um belo time que poderia ter nos dado o bicampeonato, onde a CBF, num ato administrativo, acabou jogando o Curitiba para a segunda divisão. Entre 89 e 96, o Curitiba viveu aí num sobe e desce de Série A e Série B bem complicado. Se nós lembrarmos, o Curitiba acabou indo para a terceira divisão, então era um momento drástico, um momento muito difícil. Nós ficamos dentro do estado 10 anos sem ganhar uma competição, o que para o Curitiba realmente é muito tempo. Isso tudo vai criando uma situação de desânimo, isso tudo vai criando uma situação de uma negatividade grande, isso tudo vai criando uma situação de que é impossível de que a gente obtenha melhores resultados. E eu vejo pelo contrário, eu vejo um time que é um time médio, a meu modo de ver, mas que tem uma torcida pronta para apoiar, para incentivar. Agora, eu não vejo uma relação honesta entre o clube e o seu torcedor. Se você sai na rua e pergunta aos seus torcedores, normalmente eles desconhecem muitas coisas do que o clube está fazendo. Então eu acredito que esse clube tenha potencial para sair de médio para grande, para obter melhores situações, para ir transformar Curitiba como é Belo Horizonte, para ir transformar Curitiba como é Porto Alegre, porque potencial de clube, potencial de torcedor existe, mas ainda é uma situação congelada, a coisa ainda não aconteceu. E eu falei isso para o próprio presidente, que uma situação de clareza para todo mundo pode fazer com que esse clube tome um caminho interessante, um caminho bom, e aí, na minha opinião, atinja um nível melhor. Pela sua experiência profissional, o que costuma ser mais prejudicial ao elenco? Dirigentes que não cumprem sua palavra e honram os compromissos salariais, ou torcedores que não vão aos estádios, ou quando vão não apoiam o time o jogo todo, ou vaiam o time quando ele está bem em campo? São duas situações diferentes e duas situações interessantes. O dirigente que não cumpre a palavra depende de como que ele se posiciona. Se ele é autêntico contigo e conta a verdadeira história de que tem dificuldades para pagar os seus contratados, esses contratados entendem. Já vi várias vezes isso acontecer. O que realmente é ruim para um time de futebol é falar, olha, eu vou pagar na próxima sexta-feira, e essa próxima sexta-feira não chega, e passa a próxima sexta-feira não chega de novo, e já passou um mês, e foram passando várias vezes, várias semanas, e a coisa não acontece. Isso realmente em times de futebol atrapalha. Atraso salarial, com a sua diretoria sendo sincera para você, o jogador ele busca uma alternativa, porque ele tem conta para pagar, ele tem a família dele para sustentar, mas ele sabe, ele confia que a diretoria está sendo autêntica, está sendo verdadeira, e aí ele busca uma alternativa e segue o baile sem problema nenhum. Agora, quando tem uma situação, vou pagar dia tal e a coisa não acontece, aí realmente começa a ter problemas. E todo mundo, quando criança, quando inicia a jogar futebol, imagina se jogar em estádio cheio. Imagina-se que jogar no seu estádio é um estádio onde as pessoas vão incentivar. Eu não sou a favor do apoio 100%, nunca fui. Eu acho que o contraponto em qualquer situação ela é sempre importante. Agora, eu acho que você vaiar e contra o teu jogador durante os 90 minutos não ajuda em nada o jogador, muito pelo contrário. Ou pressiona, e as dificuldades que ele está tendo de momento elas só aumentam. Então eu sou muito a favor de que se apoie durante o jogo, e assim que acabar o jogo, se a coisa não acontecer, aí vem a vaia, aí vem a crítica, aí vem essa situação. Mas durante o jogo eu acredito ser muito negativo. Então o dirigente mentiroso, ou aquele que não
não consegue levar 100% a verdade para os seus atletas, isso oferece uma dificuldade grande. E o torcedor que vai para o campo carregado de qualquer situação ruim para vaiar qualquer jogada errada que aconteça, eu acho que essas duas situações atrapalham bastante. Na sua opinião, o Atlético Paranaense, arquirrival do Curitiba, é um time de médio para pequeno? Entra na mesma história do Curitiba, só que eu, particularmente, eu não gosto de falar do que eu não conheço. Entendeu? O Atlético Paranaense eu não conheço. Eu olho o Atlético de longe como um adversário da cidade. Eu não conheço o Atlético profundo, não conheço o Atlético dentro do Atlético. Se você me perguntar a respeito do Cruzeiro que eu joguei, se você me perguntar a respeito do Palmeiras que eu joguei, se você me perguntar a respeito do Fenerbahçe onde eu joguei muito tempo, eu posso te dar detalhes das coisas que acontecem, de como funciona. Então eu olho o Atlético à distância. Mas acho também que o Atlético entra na mesma situação que nós. Quando vai se discutir algum jogador, que esse jogador de repente tenha uma outra situação, não sei se o Atlético teria preferência. Mas eu sou uma pessoa que eu só falo daquilo que eu conheço, daquilo que eu vejo. E falar do Atlético para mim seria leviandade, porque eu estou vendo o Atlético à distância como um time adversário. E realmente é um time um clube que eu não tenho conhecimento daquilo que lá acontece. Este ano, a diretoria e o ex-superintendente de futebol do Curitiba teriam destacado que o clube tem o 14º orçamento do futebol brasileiro. Anos atrás, uma pesquisa nacional destacou que o Verdão teria a 16ª maior torcida do país. Mesmo assim, tem a 7ª maior média de público pagante do Brasil. Mesmo não tendo uma torcida regional, muito menos nacional. Proporcionalmente ao tamanho das torcidas nacionais, você não acha que a presença de público está dentro do esperado, não necessariamente dentro do desejado, ou de ver o Couto Pereira novamente lotado? Claro que tá, isso é inegável. Quem vai ao Couto Pereira vai e participa muito bem. Isso ninguém pode reclamar e eu nunca falei nada disso. Eu só continuo achando, que pelo Curitiba ser um time municipal, um time muito forte no município, como ele próprio fala, não tem essa situação regionalizada ou até nacional. É um time de Curitiba e região metropolitana. Claro que a gente pode entrar em várias discussões, o plano de associado, os valores do ingresso. Com certeza poderia ter mais público. É claro que, olhando a média nacional, olhando aquilo que acontece no futebol brasileiro, a torcida do Curitiba, esse pessoal que vai, que a gente brinca, e não sou eu, são todos os coisas que brincam aí, que o Curitiba tem sempre uma média ali entre 12 e 18 mil, esse pessoal tem participado muito bem. Por exemplo, o setor onde fica a organizada do Curitiba, a Império Alviverde, tem uma participação espetacular. Ela tem um papel fundamental dentro do Couto Pereira em jogos em que a gente tem uma força extra, em jogos em que de repente a coisa não está acontecendo, deles puxarem o resto do povão. Então esse pessoal que tem ido ao Couto Pereira, ele está de parabéns, porque ele enfrenta todas essas dificuldades que são desculpas para as outras pessoas e incentiva, participa, vai quando acha que tem que vaiar. Então esse torcedor que tem comparecido ao Couto Pereira sempre é um torcedor que tem que ter o nosso respeito sempre, e tem o nosso respeito. Agora, com certeza, a gente não pode ficar satisfeito com isso, tem que buscar situações novas para que o Couto Pereira realmente tenha um número maior de público e essa média que hoje existe possa ser aumentada. Não me parece ser uma condição mundial as vendas de jogos de futebol o fator que fazem os clubes pagarem salários muitas vezes altíssimos. Por exemplo, a maior autoridade do poder público do Brasil não ganha mais do que R$25 mil por mês, um valor muito menor do que muitos atletas de times da Série A. O que tem feito os maiores times do mundo pagarem tanto para jogadores são os valores de patrocínio e contratos de TV. Você concorda com esta tese? Não concorda que se os ingressos fossem praticados com preços mais baratos, a hipótese de termos mais pessoas nos estádios poderia ocorrer gradativa e paulatinamente pelos estádios brasileiros? Com certeza, inegável isso. É claro que também o baixo número de pessoas no estádio não é só um problema do clube, não é só um problema do futebol. Existe também um problema social do nosso país, né? Existe a dificuldade de transporte público, existe a dificuldade muitas vezes de segurança,
existe a dificuldade muitas vezes dos horários dos jogos, existem outras coisas além do futebol, mas é óbvio que a gente sabe que de repente com um preço menor essas dificuldades todas poderiam ficar um pouquinho de lado e aumentar essa situação de número de público no estádio. Agora, relacionado aos salários, o futebol gira um dinheiro absurdo. Aqui no Brasil eu realmente não tenho os números, mas na Europa é um número muito grande em todas as ligas. E para você ter esse giro financeiro, para você ter essas publicidades, as empresas exigem que você vá atrás dos melhores jogadores, que você coloque aquilo que se tem de melhor no futebol dentro daquele mercado, para que a publicidade também valha a pena, para que seja uma troca. Então é uma discussão ampla, uma discussão grande, mas que realmente o dinheiro que se gira em futebol realmente é uma situação muito grande. Em 2009, segundo a imprensa especializada, Homero Lila, na época diretor de futebol do Coritiba, e o então presidente Jair Cirino dos Santos, ambos indicados a diretor do clube através do grupo formado por Tico Fontoura e Wilson Ribeiro de Andrade, comentavam, quando das negociações com Carlinhos Paraíba para o Coritiba, que o clube deixara de ser um clube formador para ser um clube comprador de atletas. Logo, supõe-se que deveria ter ocorrido uma decisão diretiva, um planejamento estratégico para tal posicionamento institucional. Você comentou ao site Opinião Coxa que até agora não sabe qual é a missão do Coritiba em termos de futebol, se revelar jogadores, se comprar jogadores. Mais de 4 anos depois, não seria tempo suficiente para o grupo diretivo definir qual caminho o clube deveria seguir? Ou há um erro estratégico nisto, com o plano de ação do Coritiba devendo ser definido pelo Conselho Deliberativo, com uma visão de longuíssimo prazo, maior do que 2 ou 3 anos, de uma gestão, independente de quem estará na diretoria do Coritiba. Como crescer no cenário nacional sem ter um plano de negócios baseado num plano estratégico institucional para a marca Coritiba no futebol brasileiro? Fala assim em 2009, mas eu posso falar de 87 quando eu cheguei. Eu cresci no Coritiba, é claro que sem a noção daquilo que estava acontecendo, mas eu cresci no Coritiba, saí daqui em 97, estreiei por acaso, não existia um plano para que eu e aquela geração nós estreássemos. A década de 90 do Coritiba era uma década confusa, era uma década difícil, e mesmo assim conseguiu formar bons jogadores. Se nós olharmos aí no cenário mundial, existem vários jogadores que foram formados no Coritiba, mas sem uma filosofia. Eu, sinceramente, e não falo como jogador de futebol, falo hoje como um torcedor, como quem gosta de futebol, como quem viu muitas coisas por aí. O Coritiba, eu realmente não sei a filosofia do clube. Não sei se é um clube que é preocupado em formar o jogador para negociar esse jogador. Eu não sei se é um clube comprador. Acredito que não seja, porque não tem potencial financeiro para isso. Então, é uma coisa que o Coritiba tem que montar e não é para hoje. É um plano a longo prazo. É um plano, de repente, você olhar hoje meninos com 12, 13 anos e imaginá-los daqui 5, 6 anos sendo colocados no mercado e sendo vendidos. E é uma situação que até em cima disso causa um desconforto quando existe qualquer negociação. O exemplo é o exemplo do Rafa e do Emerson. Quando eles foram vendidos, a discussão era o seguinte: eles vão ser vendidos e quem vem? O Coritiba vai contratar outros jogadores, e você viu que acabou não vindo ninguém e acabou não surgindo ninguém do Júnior. Então isso mostra que o nosso clube, infelizmente, na minha opinião, não existe uma filosofia. Se nós vamos formar, se nós vamos comprar jogadores jovens com potencial para que esses jogadores cresçam e depois sejam negociados, porque realmente a gente tem que começar a olhar o clube como negócio. Tem que fazer bons times, mas ao final de cada temporada você tem que começar a arrecadar dinheiro com jovens jogadores. Mas para que isso aconteça tem que existir uma filosofia, e como eu acompanho o Coritiba, já li muito a respeito do Coritiba, já conversei muito com várias pessoas, ex-jogadores ou ex-diretores ou até mesmo torcedores do Coritiba. A gente sabe que ao longo da história não se criou essa situação, e hoje nós estamos aqui conversando em 2013, é uma situação que ainda é uma incógnita. Realmente eu, particularmente, eu não sei qual é a filosofia, como é que eu definiria o Coritiba, se é um clube formador, se é um clube vendedor, que eu acho que é uma situação que
Isso pouco importa se é o Dr. Wilson, se é o Evangelino, se é um outro presidente. Isso é uma coisa que alguém em algum momento tem que montar para que o clube siga o seu caminho. Ao anunciarem você no Curitiba, a imprensa especializada noticiou que Wilson Ribeiro de Andrade e Felipe Ximenes destacaram que um dos motivos do seu acerto com o Coxa, além de sua vontade pessoal, era a de que teria sido apresentado a você um projeto de clube. Partindo do pressuposto que isso tenha ocorrido, qual era o projeto por eles apresentado a você, Alex? Poderia contar alguns detalhes? E tudo o que foi estabelecido e proposto para você pela diretoria já foi cumprido durante o prazo compactuado? Não tinha detalhe, não existia projeto. O que o Dr. Wilson e o Felipe Ximenes me mostraram era essa situação que o Dr. Wilson tem mostrado sempre para vocês. De que quando aconteceu aquela queda no jogo do Fluminense, o Curitiba viveu uma dificuldade grande. E eles tinham assumido com a ideia de deixar o clube numa melhor situação e montar boas equipes. E que a ideia era que agora em 2013 montasse uma equipe competitiva para jogar o Campeonato Brasileiro, coisa que infelizmente não aconteceu porque montou-se um grupo desequilibrado. Então não existia projeto, existia a ideia de montar uma equipe forte, no qual eu viria outros jogadores para que a gente jogasse agora em 2013. É justo dizer que os jogadores têm sim o direito de receber os valores contratados. São profissionais, são trabalhadores. Mas no caso de pendências de uma diretoria em atrasar ou não fazer pagamentos de salários, ou de outros direitos, como premiações acordadas anteriormente, ou direitos de imagem ou luvas, não seria justo dizer dessas pendências aos torcedores que acabam ficando em segundo plano, sem saber o que realmente está acontecendo nos bastidores, e cobram dos jogadores e não dos dirigentes pelos maus resultados em campo? Seria super justo. Essa é uma situação que eu respondi agora há pouco. O potencial de clube do Curitiba, o potencial de clube do seu torcedor passa por isso, passa por essa transparência. Eu realmente, em um ano de Curitiba, tem muitas coisas que eu fico assustado porque eu tô dentro do clube e as pessoas vêm me perguntar na rua e eu que tô dentro do próprio clube às vezes não sei responder. Então realmente eu acredito que qualquer situação, e não é com Curitiba, em qualquer clube de futebol ou qualquer setor da vida, passa por transparência. E ao que me parece, muitas coisas no Curitiba para passar para o seu torcedor, ela não é passada 100%. Agora eu sempre acreditei nisso, que é muito melhor você ter uma relação transparente para que não fique esse diz-que-me-diz, para que não fique as fofocas que existem, para que alguém não levante uma certa situação. Então eu acredito que qualquer situação, não é com Coxa, é com qualquer situação de vida, ela passa por transparência. Você está jogando com um dedo quebrado, como citou no seu perfil do Twitter. Por que a diretoria curitibana não divulga uma nota oficial sobre isto, esclarecendo os torcedores que, sem saber o que está ocorrendo, por vezes criticam injustamente um atleta profissional? Se ocorreu contigo, pode ter ocorrido com outros atletas, e isto acaba prejudicando muito mais o atleta do que deveria ocorrer. Não acha que se os torcedores soubessem da real situação clínica e física de nossos jogadores, haveria maior compreensão e apoio por parte dos torcedores? A não divulgação de contusões não acaba criando um problema a mais para o elenco? Não, acho que não. Acho que não porque, por exemplo, no meu caso, se eu divulgo o meu problema, eu tomo um pisão no pé no jogo seguinte, porque você está dando informação para a torcida do Curitiba, mas está dando informação para o adversário também. E no meu caso, qualquer pisão no meu pé, que hoje é uma situação divulgada, e já aconteceram vários pisões, o meu pé já está até a dor já é uma coisa tão costumeira que até entrar de férias eu já me acostumei com isso. Então nesse caso do meu e alguns outros casos parecidos, se você divulga uma situação como essa, você também dá arma para o adversário. Eu acho assim que nas contusões pesadas, lesões musculares, lesões de ligamento, recuperação de atleta, o clube poderia sim dar uma situação, uma conotação daquilo que realmente está acontecendo. Agora, o grande problema quando você faz isso é que você cria uma expectativa e no meio de um treinamento pode acontecer, um jogador teve uma lesão muscular e vai ficar 3 semanas parado. Então o torcedor fica esperando aquele jogador voltar na 3ª semana. Só que aí, no período de transição dele, ele tem uma lesão.
ou ele sente a mesma contusão. E aí aquela expectativa do torcedor é frustrada. E existe uma outra situação de, pô, será que era aquilo mesmo? Será que não era? E o departamento médico do Curitiba também nos últimos 2 anos viveu um momento confuso, porque existiram algumas lesões que os jogadores vieram a ser reincidentes, e aí as pessoas desconhecem o que aconteceram no meio do caminho e só fica batendo em cima das contusões. E muitas vezes os médicos, o próprio atleta que está machucado, tem que dar explicações detalhadas de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu acredito nessa coisa da transparência. Um jogador teve uma lesão muscular, ele vai lá e fala: o jogador teve a lesão muscular do grau tal, a nossa ideia é que ele trate nesse período e retorne no campo num período de 20 dias. E caso aconteça alguma coisa no meio do caminho, venha público de novo e explique. Agora, lesões diferentes, como foi a minha, eu já vi várias vezes o goleiro jogar com o dedo quebrado. Porque na verdade é o seguinte: o doutor vira pra você e fala: e aí, você tem condição de jogar? Você fala: eu vou tentar, eu vou ajudar. Aí vocês tentam entrar num comum acordo e vai pra campo. Mas na minha situação eu pedi porque eu falei: olha, não vou jogar assim, vou jogar com as minhas dificuldades, mas não leva isso pra frente, não conta isso pra ninguém, porque isso também dá arma pro adversário. Aí como estavam batendo muito em mim, a coisa tava ficando pesada nesse sentido, eu também não fiz a questão de revelar, né? Alguém, não lembro quem, através das redes sociais me perguntou e eu acabei confirmando. Então eu sempre sou a favor da transparência, mas com alguns cuidados para de repente você não oferecer armas também para os adversários. Em 1º de abril de 2011, o então vice-presidente Wilson Ribeiro de Andrade falou num programa de TV de abrangência nacional que o objetivo do diretivo era de levar ao Curitiba ao top 6 do Brasil até o fim de 2014, quando acaba a gestão dele. Pelo que vivenciou do projeto diretivo este ano no Alto da Glória, você acredita que esta meta poderá ser alcançada no prazo estabelecido pela diretoria Coxa Branca, ou ainda falta algo para chegar lá? Em termos percentuais, atualmente, o quanto você acredita que a gestão do clube estruturou o Verdão para ele estar entre os 6 primeiros times do Brasil no final do ano que vem? Administrativamente eu não posso falar, né? Porque eu desconheço. Seria leviano da minha parte falar uma situação que eu não conheço. Como eu falei, eu acredito muito na transparência e eu acredito naquilo que as pessoas do clube me passam. Então, até onde eu sei, o Dr. Wilson tem passado que existem algumas dificuldades, mas eles estão numa tratativa boa aí para que o clube entre num bom caminho na parte administrativa. Na parte de campo, esse ano a gente deu uma demonstração de que poderia ser diferente. Infelizmente, no desequilíbrio do grupo, a gente perdeu vários pontos. E quando você perde pontos em campeonato de regularidade como esse, a recuperação é difícil. Mas eu acredito sim que uma base que a gente tem, fortalecendo essa questão do elenco, eu acredito que a gente tem a condição de fazer em 14 um brasileiro muito melhor do que foi feito em 13. Jogando longe de sua torcida, em campeonatos nacionais da Série A, de 2008 até a última rodada disputada pelo Brasileiro em 2013, na goleada de 4-0 sobre o Grêmio no Couto Pereira, os times montados pelo atual grupo diretivo do Verdão conseguiram os seguintes resultados de vitórias em jogos fora de casa. Foram 4 vitórias em 2008, foram 2 vitórias em 2009, outras 2 vitórias em 2011, 3 vitórias em 2012 e 1 vitória em 2013, totalizando 12 vitórias jogando fora de casa no período em questão. Com base na experiência que teve este ano, o que precisa mudar para ano que vem para que o Curitiba consiga vencer mais jogos longe do Couto Pereira no Brasileirão? Analisar no geral é complicado. Eu posso falar dos jogos que nós fizemos esse ano, né? Os jogos dos anos anteriores eu não posso falar porque realmente eu não tenho conhecimento. Os jogos desse ano, em alguns jogos fora de casa a gente jogou muito bem. Em alguns momentos poderia até ter ganho. Em outros momentos a gente fez jogos muito ruins, de baixa qualidade. Agora eu acredito sempre em equipes equilibradas. Se a gente tem uma equipe competitiva, um elenco competitivo e tem uma equipe equilibrada, você começa a jogar de maneira parecida dentro e fora de casa.
Então, o primeiro ponto para que você aumente essas situações de vitórias fora de Curitiba é que você tenha um elenco e uma equipe equilibrada. E nós tivemos isso, até a 13ª, 14ª rodada nós tivemos um time equilibrado. Depois foi um time muito irregular que também aumenta esses números que está sendo passado. Na minha avaliação pessoal, você é um craque. Não faltam outros craques no time Coxa Branca para podermos ter um time realmente competitivo no cenário nacional? Ou o atual elenco de 2013 poderia ter conseguido mais e melhores resultados em termos nacionais, como uma vaga na Libertadores, uma conquista de Copa do Brasil ou então o título brasileiro da Série A? Se sim, o que faltou? Faltou uma sequência, eu acredito que poderia sim. Acredito que se nós não tivéssemos perdido tantos jogadores lesionados ali no meio da competição, entre 13ª e a 20ª rodada mais ou menos, a gente poderia ter uma posição bem melhor do que a posição que nós temos hoje. Eu acho que a dificuldade maior que a gente teve foi na frente, foi no ataque. A gente não teve, se nós olharmos os números, isso se comprova. Eu sou o goleador do time com 27 gols, contando o amistoso do Figueirense, eu tenho 27 gols, em jogos oficiais são 26. Eu não sei o número exato de quem tem 12 gols, de quem é o segundo nessa lista, mas provavelmente ele não tenha mais que 12 gols. E isso dá uma diferença grande. E isso num campeonato de regularidade como esse realmente faz falta. Agora, eu acredito sim que nós poderíamos estar hoje numa situação diferente e melhor. No atual cenário do Curitiba, com as diferenças enormes entre patrocínios e cotas de TV em comparação com os times do eixo, você não acredita que uma saída, entre aspas, menos demorada para crescer, seja investir nas categorias de base, algo como fez o Santos, que conseguiu revelar alguns jogadores de altíssimo nível e com isto fazer boas negociações internacionais e, consequentemente, conseguir mais receitas para diminuir a distância financeira que ele tinha em relação ao Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Investir nas categorias de base não pode ser um caminho para o Coxa conseguir mais receitas e diminuir, pelo menos, em parte, a distância em relação aos orçamentos dos times do futebol do eixo? Só investir na base não adianta. Investimento na base provavelmente o Curitiba tenha feito ao longo desses anos, senão não teria vendido tantos jogadores como vendeu. O que tem que existir é aquilo que nós falamos lá atrás. Tem que existir uma filosofia de poder usar esses meninos. Hoje no nosso time é formado na base, jogando entre os 11 titulares, o Lucas Claro e o William. Os outros jogadores são todos jogadores de fora. E provavelmente, se tivesse essa filosofia de botar o menino da base e vender, o Lucas Claro sairia, o William sairia e entrariam outros meninos. E a gente não tem isso. O Lucas Claro não sei se sai, o William não sei se sai. Agora eu tenho a certeza que se os dois saírem, não vai vir ninguém da base. Talvez venha o Bonfim no lugar do Lucas Claro, mas não tem nenhum volante da base treinando com a gente para ser o substituto do William. Então, o investimento na base, isso é uma situação 100% que tem que existir. Eu acredito que o Curitiba faça isso. Agora tem que se criar uma filosofia para que o menino saia da base e tenha a oportunidade de jogar em cima, com tempo, com qualidade, e depois saia para que já venha um outro no lugar dele. Aí sim, criando essa filosofia, que eu acredito que seja a melhor para o Curitiba, principalmente o Curitiba não tem poder aquisitivo grande para sair por aí contratando, então tem que se apostar nos meninos, criando essa filosofia de giro, de que os meninos saem do junior, saem do juvenil, saem do amador, entram na equipe principal, jogam, e se tiver oportunidade de saírem, saem, para que já venha um outro jovem jogador entre e também na frente já sai, como aconteceu com o Santos, que foi o exemplo citado. Em julho de 2014, ocorrerá um evento internacional comandado pela FIFA, e o futebol brasileiro ficará inativo por um mês. Neste período, não seria possível fazer um jogo exibição no Alto da Glória, com uma mescla de jogadores que estarão no elenco 2014 com atletas do time Master do Coxa? Algo para lotar o Couto Pereira, uma forma de atrair nossa torcida e diverti-la. Já imaginou no mesmo time Alex pela meia esquerda e Tostão na meia direita? Respeitosamente, Alex, você é craque, mas um jogo assim, a 10 ficaria com o Tostão. Não, eu também daria 10 pro Tostão, sem problema nenhum. Aliás, eu tô usando emprestado, né?
O meu 10 sempre foi o Tostão e foi a minha referência aqui quando criança, quando cheguei no Curitiba. E o respeito que eu tenho por ele é absoluto, né? Realmente foi um ídolo ali da minha adolescência e realmente o futebol que ele jogou no Curitiba encantou a minha geração e a todos que viram o Tostão jogar. Toda a situação de marketing que atraia o clube, os ex-jogadores, a história com o seu torcedor, a mim particularmente ela é muito importante. Eu brinco sempre aqui no Curitiba que muitas vezes os torcedores veem algum ex-jogador, não sabem quem o cara é. Conhecer o Krieger é fácil, porque o Krieger é um dos 3 maiores, se não o maior, né? Para alguns ele é o maior de todos, para outros o Fedato era, infelizmente acabou falecendo. Então essa relação de ex-jogadores que contam a história do clube, ela é super importante. Agora isso é uma situação que passa pelo marketing do clube, pelo departamento de futebol do clube. Agora eu como torcedor do Curitiba, eu acredito que essa aproximação entre os jogadores atuais, os ex-jogadores que fizeram história e o seu torcedor é sempre importante. Desde janeiro deste ano, tenho observado algo que me desagrada. Apenas 1/3 do Couto Pereira lotado. Torcida para lotar os outros 2/3 nós temos. Não preciso nem dizer de 98. Naquele 2-1 contra o São Paulo, com sabe-se lá quantas dezenas de milhares de torcedores curitibanos voltando para casa, pois o Couto estava superlotado. Ou então os 47 mil pagantes na Série B de 2007, contra o Marília. Ou sabe-se lá quantas pessoas na final da Copa do Brasil em 2011, contra o Vasco. Então, 10 meses depois de verificada a praticidade do plano de sócios e as alterações que ele sofreu durante o ano, com a diretoria procurando mecanismos de ampliar a média de torcedores pagantes, não chegou a hora de repensar um choque de gestão para o tema, para que no ano que vem o Couto receba mais gente? Isso é uma bela questão, mas não é para mim, né? Isso é a questão que tem que ser feita pro presidente, pro departamento de marketing, para quem cuida disso. Eu acho que o plano de associado é um plano não só para Curitiba, mas para qualquer clube de futebol é interessante. Agora, o plano do Curitiba é um plano discutível, né? Muita gente discute. Os números de torcedores dentro do campo provavelmente não agradem nem aos próprios torcedores que lá estão, né? Eu acredito que todo mundo imaginaria jogos com mais gente, como esses jogos que foram citados. Então é uma pergunta interessante, mas que eu realmente desconheço, não conheço o assunto com profundidade. Agora eu acredito que tem pessoas dentro do clube analisando, estudando para que essa situação de melhorias aconteça. Para finalizar, um cenário romântico do futebol. Imagine-se num sonho, decisão de campeonato brasileiro e o presidente Evangelho da Costa Neva chega para você, então treinador do Curitiba, e diz: Alex, monta o time dos seus sonhos para o Atletiba. Pode escolher quem você quiser que eu traga e te coloco à disposição. Pode sonhar à vontade. Então, Alex, se você fosse o treinador coxa branca nessa situação e pudesse escolher escalar o Curitiba dos seus sonhos, quem estaria no seu 11? Eu acho que eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? Eu brinco sempre com os meus amigos, né? Se você fosse montar o 11 do Curitiba, quem seriam os seus 11? Eu tenho basicamente um 11 na minha cabeça, respeitando, claro, os jogadores passados, conhecendo um pouco a história desses jogadores, mas me dando o direito de não escalá-los porque eu não os vi jogando, né? Então o meu time teria o Rafael no gol, teria o Rafinha do lado direito e o Adriano do lado esquerdo. Na zaga teria o Flávio, o zagueiro que jogou comigo aqui no início, e o Miranda. O meio-campo eu formaria com o Osvaldo, com o Tostão, com o Serginho, com o Ademir Alcântara. E à frente eu formaria com o Kerrison e o Pachequinho. Eu ia para a arquibancada torcer para que esse time vencesse todos os jogos.